O vídeo de hoje ele é um pouquinho maior do que você está acostumado a assistir aqui no meu canal. Eu quero aproveitar para pedir desculpa por uma falha no áudio. Em alguns momentos a minha respiração pegou na captura de áudio no microfone e aí pode gerar um certo incômodo para você que está escutando. Porém, eu garanto que o conteúdo do vídeo está bem bacana e que ele vai sobressair a essa falha, né? Eu vou ficar mais atento ao microfone e à captura de áudio nos próximos vídeos, para que isso aconteça cada vez menos, né? Oi, eu me chamo André Nascimento, eu amo escrever e você está no meu canal. Quem me conhece pessoalmente ou quem acompanha o meu trabalho nas mídias sociais provavelmente sabe que eu estou escrevendo um novo livro de literatura e a proposta é fazer um livro de aventura, de fantasia e com umas pitadas de outros gêneros. E eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre esse processo de escrita, esse processo criativo, esse processo de construção mesmo de um personagem, de uma história, das cenas, né, que compõem e que fazem a história ganhar vida, né? É um processo que mexe muito com a gente, né? Enquanto pessoa, enquanto escritor, enquanto cidadão mesmo. Porque a gente sente uma mistura de emoções. É como estar numa montanha russa e ter que criar, né? É um processo de criação. Você tem que criar as peças do quebra-cabeça, né? E depois, só depois, no decorrer do processo, que você consegue ter uma visão clara, né, e definitiva da história, ter uma história mais consistente e fazer a montagem final, né? Então é uma coisa assim que é uma mistura de insanidade e um processo muito valoroso, né? É um processo muito caro, porque a gente se envolve mesmo com o personagem, com a história, né? A gente compra um livro aqui, outro livro ali, e vai estudando, né? Tem um processo de pesquisa, de estudo, e aí você vai lendo e vai selecionando aquilo que você acha que é interessante para colocar na história, para compor, para construir mesmo o personagem. E você vai colocando aquilo no papel, né? Porque você acha, isso é interessante, isso combina com os valores, os princípios, as atitudes que eu espero que esse personagem tenha, né? Acredito que isso é interessante para compor e para criar mesmo, né, a mensagem que você quer transmitir com a sua história, né, os valores, os principais alicerces que sustentam e estruturam a sua história. E você fica assim muito tomado pelas palavras, pelo processo, né? E aí depois você tem que pensar como que você vai reestruturar tudo isso, como que você vai fazer com que essa história tenha sentido, tenha significado, né? E que transmita a mensagem que você quer passar para os seus leitores, para a sua audiência, para o seu público, né? Para as pessoas que acompanham o seu trabalho. E nesse processo, às vezes, é muito interessante como o nosso corpo se envolve nesse processo de uma forma tão bonita, tão grande, assim, tão genuína, tão visceral, né? Que ele responde ao processo, né? Às vezes, quando você está estudando um livro, você se emociona e aí você chora porque você lembra da sua história de vida, você lembra das suas experiências, das suas dores, das suas dificuldades, dos seus sonhos. E aí você acaba resgatando memórias, lembranças, afetos, né, que
que te compõem, que compõem a sua história de vida. Então você tem que colocar um pouco mais da sua personalidade, mas encontrar uma medida ali, um certo equilíbrio, um certo balanço, para não ficar algo muito autobiográfico, muito biográfico, né? Mas que você consiga compor um personagem que também tem alguns pontos seus, que também traga algo da sua história que você acha que é importante passar para frente, né? Os seus aprendizados, a sua visão de mundo enquanto pessoa, enquanto escritor, enquanto cidadão, né? Nesse caso brasileiro, né? Porque estamos no Brasil. Então é um processo que ele é muito de descoberta mesmo, né? A gente descobre mais uma vez, né? Uma vez mais, quem a gente é, qual é o nosso propósito, né? E às vezes a gente sente, sei lá, uma ânsia de terminar a história logo, o personagem, a gente quer que o personagem ganhe vida, né? A gente quer ver ele inteiro, consistente, profundo, multifacetado, né? A gente quer que ele seja crível, tridimensional, que as pessoas acreditem nele e que sintam um carinho todo especial por ele, assim como a gente já sente, mesmo que ele ainda não está pronto, não está totalmente constituído, mas a gente passa a acreditar e a querer ver, a amar mesmo os nossos personagens, as cenas que a gente cria, a história que a gente começa a compor. Então, o nosso corpo acaba respondendo muito a isso. Às vezes a gente fica nervoso, a barriga treme, né? Às vezes a gente chora quando está escrevendo uma cena, porque aquilo toca profundamente na gente, né? Vai ao encontro das nossas marcas mesmo, das nossas feridas, das nossas conquistas na vida. E fica assim, é muito bonito, assim, é de perder a voz, entendeu? É de não encontrar palavras para conseguir descrever de uma forma de uma forma simples, né? Prática, acessível e resumida esse processo, porque é um processo em aberto e você não sabe no início o que que vai dar, entendeu? Você tem uma ideia vaga do que você quer trabalhar na história, algumas coisas assim do personagem que você gostaria de realmente conseguir escrever. E aí, quando você começa o processo, você descobre outros caminhos, outras informações, né? Você vivencia a experiência da criação, do processo de criação. Isso também te marca, também te modifica e também compõe e estrutura a sua história. Mas a sua história tanto pessoal, né? Assim, enquanto pessoa mesmo, a sua história como escritor, porque você acaba se conhecendo enquanto escritor também, saber qual é a maneira que você escreve, né? Qual que é o seu estilo de escrita, qual é a sua praia, onde você se identifica mais, com que gênero você se identifica mais. Isso também tem a ver com as histórias que você entrou em contato, com as narrativas que você entrou em contato desde sempre, né? Desde a sua infância, da sua adolescência, sei lá, as histórias que sua mãe contava, as histórias que você ouviu no decorrer da vida, né? Os livros que você leu, os filmes que você assistiu. Então, assim, você vai descobrindo como que essas coisas te marcaram e compõem a sua vida de um jeito que você nunca imaginou, né? Você não sabia que havia tantas marcas assim e que isso fazem parte de você e que isso aparece no seu trabalho, né? Então é muito interessante porque é um processo de autoconhecimento bem profundo, escrever uma história, né? E é muito bonito. Nossa, eu fico assim, às vezes bate uma ansiedade porque você quer ver tudo pronto logo, você quer ver os frutos do seu trabalho, você quer saber como que é a sua história e a história que você criou, o seu personagem,
vai impactar as outras pessoas, né? E aí é importante que você respire fundo, né? Que você assim pisa no freio, e se você ainda não tem um freio, não consegue parar, tá meio assim obsessivo de fazer a história de uma vez, assim, encontre uma maneira de criar esse freio, porque para você aproveitar o processo, entendeu? Para você se divertir, para você aprender, né? Para você fazer essa construção de forma tranquila, né? O mais tranquila possível, para você não colocar a carroça na frente dos bois e, e acabar assim produzindo uma história que ela não tenha muito efeito no seu leitor, não tenha muito impacto social e que seja uma história que acaba morrendo ou no lançamento do livro ou um mês depois do lançamento, entendeu? Não é algo que fica, que marca o outro, que fica registrado mesmo na história da sociedade, né? É como se fosse um livro que ele tem vida própria e que ele acaba se vendendo sozinho, porque as pessoas reconhecem ali é, a autenticidade, entendeu? A verdade, a honestidade e uma série de outras questões que acabam fazendo parte da vida, da história do escritor também, né? Do escritor, mas também da sociedade que esse escritor está inserido e todas as marcações que esse escritor traz, né? Por causa que o escritor ele traz marcas muito íntimas, muito pessoais também. Isso acaba aparecendo na obra literária, né? E essas marcas elas vêm da história familiar de cada escritor, mas ela também vem de uma história de outras gerações, né? De uma sociedade anterior à sociedade que a gente conhece. É algo que ultrapassa gerações. Isso também comparece na nossa produção enquanto escritor, de forma consciente ou inconsciente, né, de forma intencional ou não. E é muito importante a gente aproveitar esse processo, né? Assim, fazer uma atividade física, por exemplo, assim, tá muito ansioso, sei lá, tá muito empolgado, muito envolvido com a história, quer fazer algo para ontem, assim, calma, respira, afasta um pouquinho, né? Vai fazer uma atividade física, sei lá, vai fazer uma academia, vai correr, vai nadar, vai fazer um passeio na praia, no parque, na praça, né? Vai conversar com os amigos, vai tomar um açaí, um sorvete, né, para poder movimentar também o corpo, né, no sentido de uma atividade física, para melhorar um pouco mais a respiração também. Fiquei sabendo recentemente que a respiração é muito importante porque ela movimenta todo o corpo, né? E eu fiquei muito interessado nisso e até me coloquei a proposta de estudar um pouco mais sobre a função e a importância da respiração na nossa vida, né? E como ela afeta o nosso corpo, inclusive esse processo criativo, né? Que a gente se lança toda e a cada vez que a gente se propõe a fazer um personagem, a escrever uma história, né, e colocar essa história, essa produção a público, né? Eu espero que essas questões que eu coloquei aqui hoje também sejam úteis para você enquanto escritor, né? Espero que você esteja aberto a se lançar mesmo nessa aventura que é escrever, né? Que é dar vida a um personagem, que é a dar vida a uma nova história, tanto em relação à sua vida mesmo, né? A sua vida pessoal, quanto também a vida do seu personagem, da história que você está escrevendo. Que esse possa ser um momento de reflexão mesmo e de autoconhecimento. E que seja divertido também, que seja prazeroso, que seja um grande trabalhar direitinho e talvez ter um pouco de sorte, a gente também consegue
transformar a vida das outras pessoas, né? Fazer com que elas também se movimentem, que elas também vão atrás dos sonhos dela, né? E que elas possam escrever a sua própria história também, né? Da maneira delas, e que no final a gente possa se reunir cada vez mais e trocar experiências e quem sabe construir um mundo melhor, né? Para todas as pessoas, todos os seres, porque você, enquanto pessoa, enquanto escritor, enquanto cidadão, não é insignificante. Você tem valor e é um personagem muito importante na história da humanidade. Então não esqueça disso. Lembre-se disso nos momentos difíceis. Lembre-se disso nos momentos de dificuldade, de solidão, de angústia, de desamparo. Né? Insista nesse desejo de criar personagens, de escrever histórias, de ser escritor. E acredite em si mesmo, porque acreditar que você é capaz, que você dá conta, né, de sonhar e de realizar os seus sonhos, eu acredito que é um aprendizado e uma tarefa valiosa para o escritor. Esse é o conteúdo que eu preparei para você hoje, escritor. Aproveita que você está aqui, me segue no canal no YouTube e me conta nos comentários como é para você o processo criativo. Como é que você tem lidado com o processo de criar um personagem, uma nova história e o que isso tem despertado em você. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.